E aí, meu povo lindo desse Brasil que veio aqui ouvir esse podcast, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. Eu sou David Vinícius e venho aqui para falar com vocês sobre várias coisas. Mas eu tô aqui, não tô sozinho, eu tô aqui com uma galera sensacional. Oi, gente! Oi, Olá. E aí, gente, o que que a gente veio fazer aqui? falar sobre viadagens. A gente vai falar sobre viadagem, sobre gays, lésbicas, bis, trans e todo esse povo, tudo com deficiência visual. Só pra dar aquela pimentadinha assim no tema, né, gente? É o tempero. Vamos começar do início então? Juliana, quem é você, mulher de Deus nesse mundo? Eu sou a Juliana, eu sou uma mulher cis, bissexual, macumbeira e baixa visão. Olha que delícia! É isso. É um X-tudo ali, um catadão. Mix. E você, LG? O que está fazendo na existência desta terra? Polemizando, né? Sempre. E adoro. Eu sou LG, também tenho bissexualidade. Ele tem uma bissexualidade de estimação. Eu sou bissexual, sou cego, macumbeiro também. E é isso aí. Gente, vocês são uma caixinha de surpresa. Enfim, agora somos podcasters, né? Se der tudo certo aí, vou ficar rica. Zinzinho é bom. Bichas cegas e ricas. Isso. Mas, gente, sobre o que é esse podcast de Deus? De Deus. De Deus, porque é um podcast do Reteté. Pode entrar da mais. Esse podcast foi uma coisa que eu pensei, saiu da minha cabeça. Às vezes eu crio coisas boas, às vezes crio coisas não tão boas, mas... Né? E aí eu tive essa ideia pra gente falar sobre deficiência visual e LGBTs, né? Sobre ser viado, sendo cego. Eu acho que é isso, falar um pouco sobre identidade, sobre questões sociais, né? Tudo que a gente passa nesse mundo. E aí convidei essas duas pessoas, esses meus bissexuais de estimação aqui. Gente, vocês acham ruim eu falar assim? Não, a gente adora servir como pet. Isso, porque as gays já foram pet durante muito tempo. Agora. Que horror. A pessoa começa o podcast Assiste umas causando produção já, né? antiga aí. Não, mas assista umas produção antiga aí, o que tem de POC, pet De enfim, madame. como alívio cômico. Não, péssimo isso aí, gente. Tá bom. É. Mas enfim, gente, o podcast é basicamente isso. A gente apresentou o podcast, já se apresentou. E sobre o que a gente vai falar hoje, LG? Vamos falar sobre a história do orgulho LGBT. É isso, né? Isso, arrasou, viado. A gente pretende trazer um pouquinho sobre esse movimento, do que aconteceu, para você que não sabe como que surgiu o mês do orgulho LGBT, o dia do orgulho LGBT, né? Às vezes você tá aí ouvindo com a sua mãe, crente. Então, traz ela, explica, né, o porquê do mês do orgulho LGBT, e, enfim. E até pra você, que é uma viada recente no Vale, né? Talvez Seja não bem-vinda. saiba. Vamos trazer um pouquinho da história aí. Não vamos ficar aqui também trazendo muitos dados e tudo mais. A gente vai trazer aqui do nosso jeito um pouquinho da história e comentar sobre isso. Então, gente, essa coisa toda começou em 1969, que era uma época bem complicada para quem era
LGBT. Existiam pouquíssimos lugares onde as pessoas LGBTs podiam ser LGBTs, né? Porque fora dali elas precisavam Sim. agir como pessoas heteronormativas. E era crime ser LGBT naquela época, né? Exato, era crime. E, enfim, se você fosse pego fazendo alguma coisa, você ia preso. Então, era uma coisa bem Tinha até pesada, assim. Tinha até uma coisa que dizia que as pessoas, por exemplo, o homem tinha que usar 3 peças de roupas masculinas. Se ele fosse pego usando, sei lá, uma roupa feminina, alguma coisa assim, ou a mais do que ele pode usar ali, as pessoas iam presas, né? Era uma lei, né, na verdade. É, uma lei. E isso era tanto para homens quanto para mulheres. Então, que babado, né? Sim. Então, como, né, existiam poucos lugares em que as pessoas podiam ser elas mesmas. Um desses lugares, lá em Nova York, era o bar... Gente, desculpa porque meu inglês é péssimo, mas é o Stonewall. Isso? Me corrija, professor Isso, David, então. de inglês. Certinho. É isso. E esse era um dos únicos lugares onde as pessoas LGBTs podiam ser LGBTs. As autoridades na época faziam muitas batidas nesse bar e, enfim, machucavam as pessoas e as pessoas aceitavam porque não podiam fazer muita coisa, né? Geralmente elas apanhavam e os policiais iam embora. É assim, cruel, gente. E houve um dia... Pode falar. Tipo, você apanha, você, por ser quem você é, mas e tem que ficar quieto, porque que é assim, né? Porque senão a consequência era mais fácil apanhar, porque eles iam bater e iam embora. Se você reagisse, ia ser pior. Então, geralmente as pessoas suportavam isso porque sabiam que eles iam embora. Em uma dessas batidas, as pessoas que estavam ali finalmente se revoltaram e começaram uma rebelião contra os policiais. Isso foi num dia 28 de junho. 28 de junho de 1969. 69. É importante dizer também que por que aconteceu essa batida tão forte, né? Porque o prefeito de Nova York estava querendo reeleição. Então ele precisava de voto. E que forma melhor de ganhar voto do que, né, limpar a cidade daquilo que a sociedade não quer. Até parece uma coisa meio recente que a gente viveu, né? Que as pessoas usam isso para ganhar voto. Mas já acontecia naquela época. Então ele determinou isso. E aí os policiais foram para lá fazer essas batidas. Foram 9, a princípio, né? Pelo que eu li, foram 9 policiais. Eles jamais também imaginariam que ia ter uma rebelião, que ia ter uma revolta e tudo mais. Então 9 policiais estavam de boa para bater nos viados. E durou um bom tempo esse processo do bar, né? Foi uma semana, meninos? Me corrijam se eu estiver errada. Não tenho certeza agora, mas foram alguns dias, assim, né? Realmente foi isso, porque a cada dia ganhava força. Porque outros movimentos, o movimento dos negros, o movimento feminista e até mesmo moradores do bairro ali em volta, né? Se não me engano era o Grand Village, alguma coisa assim. Uhum. Começaram a apoiar essas manifestações. Então foi crescendo cada vez mais. E até pessoas que não eram LGBTs, como essas pessoas, esses moradores em volta, ou até eram, mas, né, estavam postidos, foi crescendo e se juntando com outros movimentos também, aí, como o feminismo, o movimento dos negros. E como naquela época não tinha WhatsApp, não tinha rede social, depois que aconteceu aquela batida lá no bar, né, os LGBTs começaram a fazer panfletagem, colocar anúncio, né, chamando as pessoas para fazerem parte desse movimento. Sim. E teve três figuras muito importantes também nessa manifestação. Inclusive uma delas morreu aí recentemente, né, em 2014, que foi a Stormy Delavier,
não sei se estou pronunciando certo, mas acho que é isso, nos seus 94 anos, segundo relatos, né, acho que até dela mesma, se não me engano, a revolta começou com ela, assim. Ela que se manifestou primeiro, digamos assim. Ela que ergueu a voz com os policiais. E aí já foi algemada, já foi levada pra fora, disse que tomou um cacetete na cabeça. E isso porque ela reclamou que as algemas estavam muito apertadas. E aí vendo isso ali, o povo em volta, vendo isso, vendo ela sendo agredida, aí foram pra cima e teve toda essa confusão, né? Muitas pessoas saíram feridas, tanto LGBTs quanto policiais, né? Porque eles quebraram o pau mesmo, foram com tudo. Sim. Né? E os policiais realmente não estavam esperando, como eu falei, foram só 9, eles acabaram recuar dentro do bar depois. Tendo que pedir reforço pra a tropa de choque ali pra conter. E mesmo assim ainda foi um combate ferrenho, assim. Gente, só pra vocês terem a noção de tudo isso, não é só, as bichas se revoltaram. Não, porque naquela época, os LGBTs né, a homossexualidade era tida como uma doença, como um transtorno. Tanto que existiam campanhas, né, na televisão, enfim, pra não terem LGBTs, né, pra acabarem com isso. Tanto que era feita até lobotomia nos LGBTs, tentar, enfim, acabar, eximir, né, todos os LGBTs, assim. Então era uma coisa muito, muito, muito séria, né? E uma informação muito legal, gente, assim, né, essa questão da doença, ela deixou de ser considerada doença, né, a homossexualidade, que na época era chamada de homossexualismo, né, no sufixo que você usa pra falar sobre doenças. Doenças, né? Em 1990, só que a ONU tirou a homossexualidade da lista de doenças, assim. Então isso durou um bom tempo. E a gente tem vestígios disso. 20 anos. E a gente tem vestígios disso até hoje, né? Muitos serzinhos aí ainda usam a palavra homossexualismo. É porque é algo que se perdura, né? É cultural, eu né? já vi até LGBTs daquela época, né? Que são mais velhos hoje em dia, obviamente. Usando essa terminologia, porque realmente era uma coisa muito forte. Que nem o David trouxe, né? Tinha propagandas vinculadas, falando que isso era um transtorno, uma doença e sabe que isso tinha que ser abolido. E, cara, é muito bizarro você pensar que, tipo assim, existia essas coisas. A questão da lobotomia, da tortura com choque. Quantos gays, quantos bis, quantos trans já não morreram dentro de hospital psiquiátrico, né? Sim. É muito duro você pensar isso. Porque hoje você sai... Não que seja fácil, né? Mas você sai da armário, tipo, saí. Beleza, minha família pode não me apoiar, algumas pessoas podem não me apoiar, mas enfim. Não tô dizendo que é fácil, né? Porque tem a questão da homofobia ainda. Mas naquela época a palavra homofobia era realmente uma fobia. Porque qualquer sinalzinho que você dava que você era LGBT era uma arma na tua cabeça, era uma faca no seu pescoço, era uma algema no seu pulso. Só o fato de você estar vivo já era motivo para você deixar de existir, né? Exato. Mas ainda bem ainda bem, né? que bom que a gente teve esses LGBTs que deram a cara, literalmente a tapa, né? Quantas pessoas que... É aquilo, a gente tem que exaltar, né? Exaltar no sentido de... passaram coisas difíceis, né? Teve gente que morreu, mas é graças a essas pessoas também que hoje a gente tá onde a gente tá, né? Que a gente pode viver, pode ter uma vida, pode existir. Porque ali começou esse empoderamento, né? Sim. E é muito legal você pensar num contexto histórico, porque a Delavier, por exemplo, ela viu os frutos disso porque ela se foi em 2014. Então, ela conseguiu ver ela ainda conseguiu enxergar. Tipo, olha,
A evolução, isso começou lá, né, das coisas. Exato, tipo, eu não lembro exatamente quando o casamento LGBT foi legalizado nos Estados Unidos, mas, tipo, eu acredito que ela tenha visto isso. E se ela não viu lá, ela viu isso acontecendo no resto do mundo. E parte dessa responsabilidade era dela. Cara, eu fico pensando, né? Tipo, você acendendo a faísca ali que vai mudar o mundo praticamente, né? Imagina você acompanhar toda essa evolução do momento em que você não podia nem sair na rua direito, não podia. Enfim, não podia fazer o que você queria para essa evolução de um dia, né, descriminalizarem os LGBTs e depois os LGBTs podendo casar, a LGBTfobia sendo criminalizada. Então imagina essa evolução, né, cara? Sensacional, assim. Óbvio que tem muita coisa para evoluir ainda, mas, nossa, tipo, em comparação com aquela época, né? Não, sem comparação. E a Delavier, ela não parou, assim, sabe? Ela mesmo sempre teve bem ativa nessas coisas. Ela, mesmo assim, com a idade mais avançada, né? Ela frequentava os bares de Manhattan, apoiando as lésbicas, enfim, participando ativamente da causa, assim. Então ela realmente, sabe, lutou ali até o fim da vida. Por isso que ela acreditava, sabe? Viveu pra isso, né? E é isso que você falou, de você acender a faísca lá atrás. E pensar que, tipo assim, eu não acho, né? Obviamente, com certeza, eles estavam naquele bar e nem sabiam que iam fazer história, assim. Sim. Simplesmente acho que foi uma reação, foi uma coisa reativa, assim mesmo. Viram os colegas apanhando e foram pra cima. Acho que, tipo, sabe, eu não vou dizer que qualquer um faria, né? Cada um tem o seu jeito, mas ação e reação. Então... E podia ter dado muito ruim, né? Sim, e uma informação que a gente esqueceu de dar aqui, inclusive, né? Mas já trazendo para o problema que a gente está aí nesse assunto ainda, do porquê também eles foram diretamente nesse bar do Stonewall. Eles já faziam batidas lá diariamente, já era um bar muito visado pela polícia, só que dessa vez a máfia, que era quem gerenciava esses bares, né? Porque tinha que ser tudo no contrabando, tudo no legal. Gente, porque os LGBT não podiam nem beber uma cerveja, porque era proibido. Exatamente. Então tinha que ter os bares lá que eles podiam frequentar, e esses bares eram comandados pela máfia. E a máfia tinha tido um desentendimento aí com a polícia. A gente sabe, né, que tem coisas debaixo do pano que fazem e daí a polícia finge que não vê. Então era mais ou menos assim que acontecia. Só que dessa vez eles tinham se desentendido, então a polícia foi mesmo assim e fez essa batida e enfim, deu no que deu. Então é louco, né? Porque realmente os LGBTs viviam na ilegalidade, assim, ter que se associar à máfia. Sim. É louco, muito louco isso. É bem complicado, né, gente? Porque a gente só quer ser quem a gente é. A gente só quer dar amor. Só quer dar. A gente só quer dar, gente. Só isso. Nada mais. Meu Deus. Quebrou toda a linha de raciocínio que eu tava pensando. Mas é basicamente enfim, continue. isso. Mas é isso. E daí, a partir disso tudo, hoje a gente ainda continua tendo as paradas LGBT, as marchas, né? Que são basicamente esse encontro da comunidade para reivindicar direitos, mostrar a sua existência e graças ao universo, a Deus, aos orixás, a tudo que existe, né, de uma forma tranquila. A gente pode ir lá celebrar quem a gente é. Né? Mas ainda não deixa de ser uma luta diária ali, né?
Sim. Não é comparado ao que era lá em 69, né? Mas... E é bom realmente que teve essa evolução. E eu espero que, tipo, daqui, sei lá, 50 anos, a gente possa, sei lá, olhar para esse podcast aqui e ver, nossa, como era daquele jeito que a gente tava falando e agora olha como é agora, né? Tipo, que tem essa evolução bem clara, assim, também, como teve nesses 50 anos que passaram. Porque realmente eu acho que nem as pessoas que viviam naquela época imaginavam que um dia isso ia ser... A homofobia ia ser criminalizada, o casamento, sabe, poderia acontecer. Sim. Eu acho que eram coisas Eu assim acho que era bem surreal, assim, isso. né? E eu acho que hoje a gente aqui fazendo esse podcast, para quem não sabe, eu sou casado com LG. E eu acho que a gente, até nos nossos mínimos, nas nossas mínimas ações, a gente tá militando ali, né? A gente tá afirmando essa nossa existência, falando, olha, a gente tá aqui, né? A gente tá, sei lá, mostrando para as famílias que a gente existe, que nós temos o direito de ser feliz com quem a gente quer. E é isso no cotidiano da gente, dia após dia, né? Sim. Eu tenho aprendido que a melhor forma de mostrar para as pessoas até de uma forma saudável para você mesmo, é viver. Obviamente que em alguns casos... Sendo você. Obviamente que em alguns casos existem fatores externos que são mais complicados, que são mais difíceis, mas é isso. Na medida do possível, dentro daquilo que você pode, seja você mesmo. Basicamente. E aquilo, né? A gente tem aquele ditado, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Assim, na prática, às vezes não é bem assim, né? Mas entenda que você tem uma comunidade que desde lá dos anos 60 luta para que você possa ser quem você é da melhor forma possível. Então, esse eu acho que é o significado do ninguém solta a mão de ninguém, né? E hoje... E realmente ter esse orgulho, né? Desculpa, Ju. Sim. Não, é isso, total. Tem. Eu me orgulho muito de dizer que eu sou bissexual. Demorou pra aceitar, mas quando eu aceitei, é isso. Eu sou bissexual, dane-se o que você acha. Se você acha que eu vou pro inferno, o problema é teu. Talvez a gente se encontre lá. Oi, tudo bom, amiga? Eu vou estar lá pra te recepcionar. Tá calor, né? E é isso. Eu acho que um dia a gente pode trazer aqui no podcast, a gente pode trazer contando as histórias as nossas histórias, assim, né? De como que foi se assumir. Eu acho que é algo bem legal pra ter uma tosse. Mas é algo bem legal pra gente trazer, conversar, né? Enfim. Eu gosto da ideia. Porque cada um vai ter a sua experiência, né? Sim. Embora às vezes seja um pouco parecida. E uma coisa que eu... Que isso? É que eu acho que aqui, entre nós três, as experiências foram bem diferentes. Sim. Gente, eu tenho tanta história pra contar sendo gay, porque... Ai, gente, nossa, eu tô ansioso, assim, pra poder falar, sabe? A ideia de fazer esse podcast, acho que foi pra realmente botar essas coisas pra fora e... Enfim. O David tem Queremos altas ouvir histórias tudo. mesmo, porque dele é desde a adolescência, né? Eu digo porque, assim, eu me assumi faz um tempo, né? Mas vamos dizer assim, eu tenho um padrão mais heteronormativo. Então,
não tive tanto problema na adolescência em relação a isso e tudo mais, né? Mas enfim, vamos deixar pra falar no dia do... Sim. Mas as histórias são muito boas. Eu já passei cada coisa de bullying no colégio. Ai, não, coisa que eu acho que muita gente que vai estar ouvindo a gente já passou também. E isso é uma coisa de reflexo daquela época também, né? Porque a sociedade ainda tem esses pensamentos retrógrados, né? Sim. E o bom é que hoje em dia, não sei, né? Provavelmente que a gente tá aqui na nossa bolha e tudo mais. Né? Mas eu vejo que tem pessoas com a cabeça mais aberta, até com esses eventos acontecendo, com o movimento, com as paradas LGBTs. E, sabe, tudo sendo mais naturalizado, assim. Até as pessoas tentando sair um pouco daquele estereótipo do gay, aquele estereótipo da sapatão. Então, eu vejo que tem bastante gente também abrindo a cabeça para essas coisas. Sim. Eu acho que a internet ajuda muito nesse processo, né, de normalização. É que nem o David falou lá no começo. Naquela época não existia o WhatsApp e internet, mas hoje existe. E isso é muito mais divulgado, é muito mais acessível essas informações. Então eu acho que a internet tem um papel essencial nisso, assim. Tem uma história muito legal que eu tava rolando o meu feed do TikTok hoje, e daí um ator da Porta dos Fundos, que eu realmente não vou lembrar o nome, gente, ele tava contando que ele tava caminhando no shopping com os filhos dele em São Paulo. Eu ia falar isso. E aí tinha um casal de 2 meninos se beijando apaixonadamente, assim. E ele falou que tava todo mundo olhando e algumas pessoas incomodadas e tal. Porque era um beijo muito apaixonado. Enfim, se fosse... a justificativa dele, né? Ele falou assim, olha, se fosse um casal hétero, as pessoas também ficariam olhando. Mas o incômodo estava maior por ser, né, um casal de 2 meninos. E aí uma mulher passou e cobriu os olhos da filha dela e continuou passando. Aí o filho dele, tipo... Ai, que é isso? Aí ele foi, né, falou que foi tentar dar uma de pai moderno. Você fala, não, é porque... Veja bem, esses 2 meninos, eles se gostam. Então eles estão demonstrando um pro outro que gostam, né? Beijando. Daí o filho dele falou, não, pai, não é dos meninos, é da mulher. Por que ela tá tampando o olho da filha dela? Porque ela é estranha. Então, pra aquela criança, aquilo ali, o beijo, tá bom, é um beijo. O estranho pra ele foi ver o comportamento da mulher. Eu achei isso fantástico. Não, é fantástico, porque olha como as coisas mudam, né? As coisas se invertem, os papéis se invertem, né? Aí a gente entra naquela, né? Tipo, porque tem o pai que fala, como que eu vou explicar pro meu filho 2 homens se beijando? Mas como que eu vou explicar pro meu filho uma mãe tampando o olho do filho por causa de um beijo, sabe? Eu acho que os pais explicam coisas tão mais complexas para as crianças. Então, acho que não é o problema não estar em explicar para a criança. O problema está em você entender a sociedade onde você vive. É que o preconceito tá na pessoa, né? Não tá na criança. Se você falar com a pessoa, estão se beijando, a criança vai falar, tá bom. Sim. É muito da criação que essa criança tem. Se essa criação que essa criança tem é da visão que aquilo é errado, que ele não pode pegar na mão do coleguinha se for um menino, que ele tem que cumprimentar um menino de um jeito e cumprimentar a menina de outro, que ele tem que brincar com carrinho, com bola, e a menina tem que brincar com boneca, não pode ser nada diferente disso. Então, se ele é criado com esses estigmas,
obviamente que a criança vai criar aquele pensamento, mas não porque a criança acha errado, mas porque aquilo foi passado para ela que é errado. Ela acredita que se fazer aquilo, ela vai estar decepcionando os pais, ela vai acabar sofrendo alguma punição, e daí é assim que chega na adolescência, que aí tem essas vontades, esses desejos, daí não sabe como falar, não vai falar pros pais porque sabe a opinião deles, e aí acaba desenvolvendo milhares de coisas. De preconceitos. Gente, eu tinha preconceito com bissexual. Até uma certa idade da minha vida, eu tinha preconceito. Eu acho que essas coisas a gente não precisa falar aqui, tá, Juliana? Não, amigo, eu acho que a gente precisa, porque faz parte do processo que a gente tá conversando sobre. Sim, isso, eu tô brincando. É um preconceito. Eu também tinha, gente. E é um preconceito criado pela sociedade onde a gente vive. Porque as pessoas falam assim, não existe esse negócio, a pessoa tá em cima do muro, não sei o que, blá blá blá. E isso prejudicou muito o meu processo de aceitação, porque eu ficava assim, não, mas eu beijei essa pessoa e eu gostei. Não, mas eu tive um relacionamento hétero, então eu acho que... E essa coisa de realmente ficar se agoniando. Eu fui me assumir com 22? Eu fui me aceitar e eu acho que eu me assumi com 23, né, gente? Me ajuda? Não. Amiga, se você não lembra... Mas isso não é importante. Agora, eu sei que eu me assumi em 2020. Então, eu acho que a conclusão que fica é que o preconceito, ele é gerado principalmente pela falta do conhecimento. Porque quando eu conheci uma pessoa bissexual... E ela falou com toda a tranquilidade do mundo. Spoiler, gente, essa pessoa é bissexual LG. E eu vi essa pessoa falando com toda a tranquilidade do mundo, tipo, não, eu sou bissexual. Ai, tipo, uau. Aí eu tipo, então dá, legal. E é louco, gente, porque é realmente isso, porque eu também não conhecia sobre a bissexualidade. Então, eu nem vou dizer que eu tinha um preconceito, porque eu realmente não conhecia. E daí, quando eu passei a pesquisar e conhecer tudo mais, aí fez tudo mais sentido, né? Obviamente. Porque é isso que a Ju falou do em cima do muro, que você tem que pular para algum lado. E esse preconceito, né, tá inclusive dentro da própria comunidade aí, enfim, como a gente tá falando agora, né? Mas sim, o meu orgulho de ter realmente me encontrado e não estar preso em alguma coisa que eu achava que seria um padrão, enfim, ser. Então eu fico feliz, né, de ter ajudado aí outra bissexualista a se encontrar. Mas, gente, essa coisa da informação, né, que a Ju falou, tem uma frase que me marcou muito, que a minha irmã me falou. Pra quem não sabe, a minha irmã é a pessoa que me criou. E depois, né, da época que eu já estava casado com a LG, enfim, um dia ela chegou pra mim e a gente tava falando alguma coisa sobre LGBT, não sei o quê. E ela falou pra mim, ela falou, tipo, cara, hoje em dia não tem mais como a gente aceitar essa ignorância, porque tá muito fácil de você pegar o celular, fazer uma pesquisa, né? Você tem informação em todo lugar hoje em dia. Então, não dá pra ficar passando pano aí pra homofóbico, né, gente? Verdade. Mas o pior é que sempre vai ter uma coisa ou outra que justifique o porquê eles acham errado, né? Seja uma religião, daí tem um zilhão de coisas. Sempre a pessoa vai colocar uma coisa ali na frente pra não dizer que tá errado, né? Sim. E é complicado isso. Mas, gente, eu tenho uma pergunta pra vocês agora. Pergunte. Eu vou jogar primeiro LG. Você tem orgulho de quem você é e por quê? Cara, tenho. Muito, inclusive.
Por quê? Acho que eu já falei inclusive lá atrás. É justamente por isso, por poder, sabe, sair, dizer quem eu sou, ser quem eu sou de verdade mesmo. Sem precisar vestir uma máscara ou esconder que eu sou casado com um cara, enfim, que eu moro com esse cara, e que sim, eu gosto de meninos, de meninas, e tá ok. Então eu tenho o meu orgulho é isso, é de ser isso e poder falar. E poder falar, tipo, ok, é natural. Então, sim, eu tenho muito orgulho e o porquê é isso aí. Ai, que lindo. E você, Ju? Sim, eu tenho muito orgulho de quem eu sou. Tanto no âmbito de sexualidade, quanto no âmbito da deficiência, quanto no âmbito religioso, que é uma coisa que eu comecei a trabalhar agora. Eu acho que quando a gente se orgulha da gente, a gente tem respeito pela nossa própria história. Porque não foi simples chegar até onde eu tô hoje. Foram muitos aprendizados. Então, sim, eu me orgulho muito. Eu também vou responder a pergunta. Com certeza eu me orgulho muito de quem eu sou. E eu acho que exatamente por isso, pelo que a Ju falou, né? Toda a construção que a gente passa, desde pequenininho para chegar onde a gente tá. E é toda essa construção desde pequeno, cada coisinha que a gente passa, cada coisinha que a gente se descobre. Porque eu acho que tudo que a gente passa, né? Não que seja certo, né? Obviamente, mas sei lá, o bullying que a gente passa faz parte dessa construção de quem a gente vai ser, a gente vai se tornar. Eu acho que é bagagem, né? Bagagem, construção, evolução, tudo faz parte, eu acho que de quem a gente vai. É que nem um quebra-cabeça mesmo, né? Que você vai juntando peças ali e às vezes algumas peças vão estar um pouco mais amassadas, com o tempo vão estar mais deterioradas, e enfim, mas tá ali, tá junto, tá formando o quebra-cabeça. Ela forma eu acho que todo, né? você até valoriza mais essa coisa de você poder se assumir, de você poder falar quem você é, de você poder brigar pelo que você acredita, passando por essas coisas. Não que, como o David disse, que seja certo, ou que, enfim, né, que as pessoas tenham que passar para isso acontecer, não. Mas quanto mais você passa por essas coisas, esse bullying, ou questão do preconceito, quem já sofreu mesmo, assim, eu acho que dá muito mais orgulho de hoje você poder ir chegar, sabe, venci, tô aqui, falo, milito, brigo agora, e poder ajudar outras pessoas também que talvez passem por essa situação. Eu acho muito bacana nessa parte, assim. Sim, total. Então é isso, né, gente? Muito obrigada, LG, Ju. E, gente, quero falar pra vocês que a gente vai estar na marcha LGBT aqui de Curitiba. Na verdade, no momento que esse podcast ir ao ar, a gente já vai ter ido, né? A gente já foi, então foi tudo no passado. Aliás, estamos dizendo que já estava, que foi a gente maravilhoso. foi na marcha, foi maravilhoso, incrível. Nem sei. Gente, a gente tá gravando 2 dias antes da marcha. Isso, 2 dias antes. Na madrugada de sexta para sábado aqui, vai ser no domingo a marcha. Sim. E eu quero que vocês comentem aqui no YouTube, se for possível, se vocês foram na marcha da cidade de vocês, se vocês comemoraram de alguma forma esse dia do orgulho. Conta aqui pra gente, que a gente tá super curioso pra saber. E lá no nosso Instagram, @bichacega,
a gente vai postar alguns videozinhos, a gente vai gravar lá na marcha, tentar falar com o pessoal também. A gente tá pensando em fazer até uma enquete, né? Uma perguntinha. Vamos ver o que eles. rola lá no dia. Corram lá, porque já devem estar tudo lá nos vídeos, as Sim. fotos. Vão lá, curta, comenta, nos siga. E é isso, né? Mais alguma coisa a falar? E voltem aqui pra ouvir a gente de novo. Sim, sugestões, críticas, sugestões de pautas, relatos, mandem pro nosso e-mail. Isso, mandem. O nosso e-mail está aberto para você que está ouvindo a gente mandar sua história, seu relato, pautas pra gente fazer aqui o podcast. O que você xingamento. quiser. Sua crítica construtiva. Feedback. Peguem leve, tá? Porque nós somos sensíveis. Ai, somos meninas. Estamos começando, tá? Estamos trabalhando para melhorar. Mas, gente, deixa eu falar Exato. o e-mail aqui, que É verdade, né? Manda pro e-mail, tchau. O e-mail é bichacegapod@gmail.com. Bicha com Eu CH amei e esse pod e-mail. com POD. E é isso. bichacegapod@gmail.com e no Instagram @bichacega. Não sei se as pessoas usam Facebook ainda, né? Talvez as bichas mais velhas aí, como eu, usam ainda o Facebook, porque eu não me adapto com o Instagram. Não temos uma página ainda, mas acho que iremos criar, né? Não sei. Na via das dúvidas, você pode mandar solicitação de amizade pra mim, pro LG. A gente aceita lá. Isso. Qualquer coisa joga aí na tua rede A social. Juliana já é uma senhora mais evoluída, ela não usa mais Facebook. Gente, nem adianta. Facebook pra mim. Às Vocês vezes podem me gravar marcam um em vídeo no publicações, TikTok. Eu vou olhar assim 3 meses depois. Mas eu tô no TikTok, é isso aí. Isso. Gravem vídeos e mandem pra Juliana. Tem outra pauta também, né? A questão da acessibilidade, daí Sim. trazendo um pouquinho mais pro lado da deficiência visual, dos aplicativos aí. E claro que a gente vai incluir os aplicativos de relacionamento aí também. Ai, sim, gente. E acessibilizar os nude, as coisas mais 18. Acho que é isso, né, gente? Daqui é Muito, família. muito obrigado por ouvir a gente e até a próxima. Tchau! 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 LGBTfobia é crime. Se você passa por isso ou conhece alguém que passe, diz que sim.